Olá, eu sou o Sérgio. Dou-lhes boas-vindas em nome do Grupo da Amizade Francisco de Assis. Antes de iniciarmos, agradecemos as anteriores curtidas, os comentários, as inscrições no canal. Assim, vocês se tornaram também divulgadores de boas reflexões e pensamentos no bem. Muito obrigado. Hoje, trazemos a reflexão, o conto O Beijo de Laura, uma adaptação de um conto baseado em fato verídico do escritor Eliseu Rigonati. Laura sofria de uma doença estranha. Depois de completar mais ou menos uns 12 anos, começaram a aparecer-lhe algumas feridas na boca. Era na boca, na faringe, na língua também. Por vezes até a mucosa interna do nariz se abria em feridas. Do lado de fora do rosto, sua pele, tudo bem, não aparecia nenhuma mancha nem nada. Sua pele era sedosa, rosada. E nos intervalos em que as feridas cicatrizavam, era uma menina bonita. Mas quando as chagas reapareciam, era preocupante e ela ficava muito deprimida com as dores e com a situação de um modo geral. As bochechas, por exemplo, dela inchavam, como se ela tivesse aqui duas bolas de ping-pong aqui por dentro, ficava tudo inchado, entumecido. Os lábios se afinavam e rachavam, sangravam. O nariz ficava também todo ferido e inchado. Saiu sangue. Quem a visse pela primeira vez nesse estado, tinha que fazer com muito custo, evitar se assustar. E alguns, infelizmente, faziam acusação, comentários de mau gosto da situação de Laura. Cada crise da doença durava por volta de 3 semanas, aproximadamente. E, de repente, cessava, como se ela não tivesse nenhum problema. Mais tarde, passava algumas semanas, reaparecia tudo novamente. Seu pai naquela época, era um comerciante bem-sucedido na cidade, tinha uma boa estabilidade financeira, pertencente à classe média alta, e não poupava recursos para tentar uma cura de sua filha. Eles começaram a peregrinar em diversos hospitais, médicos, fazer uma série de exames, né? Visitaram diversos hospitais no Brasil, ela se submeteu a diversos tratamentos, mas tudo em vão. Os médicos tinham aconselhado que ela fosse buscar uma clínica, uma famosa clínica nos Estados Unidos. E lá foi ela e a mãe, lá para os Estados Unidos, buscar um tratamento. Ficou lá, passou alguns meses, mais ou menos uns 2 meses, e aí indicaram, olha, infelizmente nós não conseguimos progresso. Talvez seja interessante buscar ajuda numa clínica na Alemanha. Então lá vão elas, partiram para a Europa, estiveram lá uma temporada na Alemanha, de lá não tiveram sucesso, aí indicaram ela uma clínica na Suíça. Elas foram para lá, passaram mais uma etapa, submeteram uma série de exames, a Laura, e infelizmente não teve nenhum resultado positivo, só paliativos. Então elas resolveram, com isso, com insucesso, voltar ao país. A Laura continuou crescendo, passando pelas crises, né? Mas mesmo assim não deixou de estudar, fez vestibular para odontologia, aí foi admitida, começou a cursar a universidade e já estava caminhando, né, para o final do curso. Ela ia se formar
quando aí bateu uma ansiedade grande nela. Ela ficou pensando, como é que eu vou exercer a minha profissão com esta moléstia, né, com esta doença? Qualquer um pensaria nisso, né? Todo o curso dela, o estudo que ela fez durante todo o percurso universitário, foi com muito sacrifício. Às vezes ela não podia falar, tinha restrição alimentar, não comia direito, passava mal, dormia muito pouco, né? E além do mais, as relações sociais dela foram traumatizantes. Muitos colegas maldosos gozavam dela e faziam chacota com ela. Então acabou que ela não teve muita paz durante esse período. E ela, como uma moça, né, uma jovem mulher, ela também tinha os seus desejos, né, de formar um lar, de casar-se, ter filhos, como qualquer mulher, né, jovem, na idade dela, mas como daquele jeito, né? E ela começou a se interrogar, muitas vezes, de onde viera aquela doença que não tinha solução, ninguém conseguia fechar um diagnóstico. De quem que ela herdara? Será que foi o pai e a mãe eram saudáveis, não tinham problema nenhum, né? Os parentes, tanto do lado materno quanto paterno, também não apresentavam nenhum caso na família de qualquer coisa que fosse parecido com aquele quadro de adoecimento. Então, uma noite que ela já estava muito cansada, dorida, ela, né, resolveu, né, orar. Então, sentou-se no lar, ajoelhou-se, com a boca toda ferida, inchada, e começou a orar. Orou com toda a força lá da fé que ela professava, né, a força da sua fé. Rogou a Deus que lhe enviasse uma resposta, que lhe trouxesse consolo, aliviasse o martírio pelo qual ela tinha passado a vida toda, ou boa parte da vida, a partir dos 12 anos, e que ela cessasse aquela tortura que ela estava vivendo, né? Ela já se sentia sem resistência e achava que ela não ia conseguir superar aquela situação por mais tempo. Então, assim, ela adormeceu a muito custo, adormeceu pesadamente, como ela nunca tinha dormido tanto, né? Tão profundamente. E aí ela teve um sonho. Então ela sonhou que ela habitava uma casa grande, num bairro elegante, na cidade do Rio de Janeiro. E ela era neta de um fazendeiro, de um rico fazendeiro, senhor de escravos, que lhe tinha dado, por conta do seu aniversário, lhe deu uma escrava bem jovem, adolescente, né, como presente de aniversário. Então ela, vivendo ali, presenciando aquele sonho, né, vendo aquela vida de pompa, de riqueza, então continuou, e ela se viu num quadro onde certa vez ela tinha sido pega por esta criada trocando um beijo com um namorado, beijo de Laura. E essa criada, inadvertidamente, comentou com outros serviçais da casa grande, na casa, né, onde ela morava, e que levaram aos ouvidos, ao conhecimento de seus pais. Então Laura foi duramente repreendida, reprimida, e ficou muito chateada com aquela situação, de ter sido alvo daqueles comentários, né, aqueles preconceitos, e resolveu vingar-se. Guardou aquilo: eu vou me vingar desta escrava. Dias depois, aproveitando uma ocasião favorável, ela esquentou um ovo na panela, bem quente, deixou o ovo ficar bem quente. E assim ela chamou a escrava: vem cá, chega aqui perto do fogão. Aí ela chegou, meio desconfiada,
Então, e aí ordenou-lhe que ela abrisse a boca e fechasse os olhos. A escrava chegou receosa e tinha que obedecer, né? Era uma escrava, a escrava era um objeto. E ela, temerosa, abriu a boca, fechou os olhos, e a Laura, né, ela se viu naquele sonho, né, enfiando a colher com um ovo quentíssimo na boca da coitadinha. E depois apertou-lhe o queixo para que ela mantivesse a boca fechada. Então a pequena escrava urrava e o ovo arrebentou as mucosas, escorrendo pelos lábios e subiu pelo nariz, escorria pela garganta abaixo, né? Engoliu aquela coisa quente que lhe danificou e queimou toda a parte interna desse sistema de boca, língua, etc. E nessa aflição, com esse quadro terrível, Laura despertou, trêmula, aflita, com a sua boca também ensanguentada. Então, ela acordou, foi tomar café, encontrou a mãe, contou o sonho para a mãe, né? Mãe, eu sonhei, contou todo o sonho, estava aflita, tensa, esquisito aquele sonho, muito vivo. Ela lembrava de todos os detalhes daquele mal que ela fez àquela pessoa. Aí a mãe, não, minha filha, não se preocupa com isso não. Não se preocupa com isso não, isso é um sonho, né? A gente sonha besteira, a gente, às vezes, o sonho não tem nada a ver com a nossa realidade, são só bobagens, são absurdos. Então esqueça isso aí, não fique com isso na cabeça não, minha filha, se tranquilize, né? Então, aqueles sonhos, só que aqueles sonhos continuaram, mas por 3 noites, sempre as mesmas cenas, se repetindo, com aquela mesma aflição, as mesmas situações, com as mesmas pessoas. E ela sempre via, né, a jovem escrava mostrar-lhe a boca aberta, ferida, igual à sua, com as mesmas características da doença que Laura carregava. O tempo foi passando, esse episódio passou, né, transcorreu e a vida seguiu, e a Laura foi e se formou no curso de odontologia. E seu pai, como é normal nos pais, né, fazer um patrocínio, patrocinar os seus filhos que estão começando na vida de empreendedor, montou um consultório para ela, num bairro pobre, bem humilde. Falou, minha filha, vamos começar, você vai começando e começar assim mesmo, né? Você começa devagarzinho, começa de baixo, com humildade, você vai trabalhando, conseguindo seu espaço. Mais tarde você vai ter uma coisa melhor, tá? Vai com calma, aplique os seus conhecimentos, exercite sua profissão. E ela começou, né? E alguns dias depois apareceu o primeiro cliente. Então chegou uma menina conduzida pela mãe, que era moradora, uma favela próxima, né? E a mãe foi logo explicando, olha, faz uma semana que minha filha está com essa boca inchada, né, com dores, ela não se alimenta direito, não tem dormido bem, não dorme direito, se queixando, muito queixosa, chorando, né, com muita dor. Eu gostaria de saber, né, se a senhora poderia nos dar um apoio, por caridade, remediá-la, verificar o que ela tem, porque ela está assim já há muito tempo, estou com pena da minha filha, só que eu não posso pagar a senhora, eu não tenho condições de pagar a senhora. Aí a Laura falou, não, tudo bem, não tem problema, eu estou começando, eu vou atender a sua filha sim. Então a Laura começou, fez toda, né, a asepsia do tratamento odontológico da menina, que se recuperou, né? E aí começaram a vir outras pessoas indicadas que sabiam do que estava acontecendo, né? Daquela doutora, aquela doutora que era caridosa. E aí vieram veio outro, e muitos outros foram atendidos pela doutora Laura. Ela passou a ser muito conhecida na comunidade, né? Principalmente naquela favela, e atendeu muitas pessoas. E com o mês foi passando e as crises foram diminuindo, até que a doença foi embora completamente e nunca mais voltou.
Olha que legal. E hoje, né, a Laura continua lá no bairro, atendendo, tem uma boa clientela, formou um lar, casou-se e resolveu modernizar o consultório, modernizou com novos equipamentos, novas salas, mais colaboradores, e teve até proposta para trabalhar, né, clinicar em bairros mais ricos, mas ela recusou-se. Ela não queria deixar seus faveladinhos, como ela carinhosamente chamava as crianças atendidas pela sua generosidade. Aí, de vez em quando, a mãe dela ia visitar o consultório, né, perguntava: mas Laura, o que é que você ganhou até hoje com esses favelados, com esse atendimento? Você não cobra nada deles e você não tem ganhado nada, só trabalho, minha filha. Eu falei: isso é uma perda de tempo da sua parte, você não acha? Ela pensou, falou: mãe, o que a senhora está falando? Olhe só para mim. Como assim eu não tenho recebido nada? Eu tô bem, mãe. Olha o meu estado de saúde. Ganhei. Quem ganhou mais aqui? Fui eu. Olha o meu estado antes e meu estado agora. Eu ganhei muito mais que eles, mãe. Eu ganhei a minha cura. Eu estou plenamente curada. Então, essa é a história do beijo de Laura, contada pelo nosso escritor Eliseu Rigonati, trabalhador espírita, que nos trouxe essa história, um dos seus relatos no livro Pelos Caminhos do Espiritismo, né? São crônicas e memórias das suas atividades cristãs, de muitos anos. Então nós trouxemos essa história para vocês, né? Recordando, como vimos na história, que aquela doença que ela trazia estava ligada com o passado dela, com algo que ela tinha vivenciado de maneira perturbadora quando, utilizando de violência, feriu um ser humano e tinha nascido com aquela doença, né? E isso lembra o que Jesus nos ensinava, que a cada um de nós seria dado segundo a sua obra. Cada um de nós recebemos aquilo que semeamos. E isso é um princípio que está em diversas doutrinas filosóficas, entre elas o Espiritismo, que ensinam que todo efeito possui uma causa. Não é? Como nós vimos na história de Laura. Ou seja, os sofrimentos que nos visitam são, muitas vezes, uma consequência de faltas cometidas por nós, nesta vida ou em vidas passadas, pela ação de uma rigorosa justiça que é extremamente distributiva, extremamente justa e amorosa, porque nós sofremos o que fizemos os outros sofrer, não é mesmo? Claro que aquilo ali é como uma punição, alguma coisa que alguém vem nos punir, não, isso brota de dentro de nós. Toda vez que a gente faz alguma coisa para o outro, é como se nós estivéssemos fazendo para nós mesmos. Esta é uma lei universal. Então, alguns sofrimentos suportados neste mundo, entretanto, não têm origem numa determinada falta nossa. Muitas vezes são simples provas buscadas por nós antes da vida atual. E isso visa, né, promover o nosso progresso e o progresso também do mundo. Gostaram da história? Vamos pensar sobre isso? É muito importante nós refletirmos sobre essas questões. Isso está no mundo, está na vida das relações. Então, se você gostou do conteúdo, dê o seu joinha aí embaixo no vídeo.
inscreva-se no canal. E a formulação de novos vídeos, ela está direcionada para este período que nós estamos passando. Isso nos moveu para fazermos esses vídeos, né? Devido às paralisações das nossas atividades no GAF. Então, aproveite também e compartilhe esse vídeo. Isso ajuda também na divulgação dessas mensagens de bons pensamentos. Nós vamos deixar também na descrição do vídeo algumas referências, algumas indicações de leitura que nos levaram a redigir esta história, esse roteiro para nós. Que se vocês quiserem se aprofundar no tema da lei de causa e efeito, ok? Caso você queira se aprofundar, então procure na descrição as indicações. Então, a formulação de novos vídeos no futuro depende também de vocês terem curtido esses vídeos que nós estamos fazendo. Não existem outros no nosso canal, curtam lá. Dependendo da aceitação de vocês, depois de passar essa pandemia, nós vamos continuar fazendo alguns vídeos. Então, nós convidamos, como nós fazemos sempre, né, fazer uma prece cantada ou uma oração cantada. Então, se você quiser continuar conosco e aproveitar este momento, será um prazer compartilharmos esse momento. Se não, nós agradecemos. Desejamos a todos muita paz e realizações no bem. Então vamos apresentar uma pequena música de encerramento do nosso estudo desta tarde. O nome da música chama-se Oração. Estenda as suas mãos sobre mim, Senhor. Estenda as suas mãos sobre mim, Senhor, e me ajude no voo desta oração, que eu possa traduzir o teu amor a irradiar em coração neste ambiente.